eu quero trazer uma palavra para você, que eu tenho certeza que se você colocar em prática, vai dar resultados. Vai ter resultado para você. Eu vou ler 2 textos da Bíblia. Eu vou ler 2 textos da palavra de Deus. Salmo 42, versículo 1 e 2, um salmo conhecidíssimo. Salmo 42, o versículo 1 e o versículo 2. Como o servo suspira pelas correntes das águas, assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando entrarei e me apresentarei ante a face de Deus? E eu também quero ler Jeremias, capítulo 29 e versículo 13. Livro do profeta Jeremias, no capítulo 29 e no versículo de número 13. Diz assim a palavra do Senhor: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Por que precisamos buscar mais a Deus? Esse é o tema que eu quero trazer para você. Quando eu estou falando que precisamos buscar mais a Deus, não é buscar a Deus pelas nossas necessidades ou pelas respostas que Ele pode nos dar. Buscar mais a Deus não é por aquilo que Ele pode fazer, mas por aquilo que Ele é. Buscar mais a Deus no sentido de um relacionamento mais profundo, isto é, eu me aproximar cada vez mais de Deus. Buscar mais a Deus, é importante isso, é um ato da nossa vontade. Não é um ato da soberania de Deus. Tanto no Salmo 42, como em Jeremias 29, 13, você está vendo a posição pessoal, né? Ele está dizendo lá, a minha alma tem sede de Deus, né? A minha alma, como o servo brama pelas correntes das águas, a minha alma, sou eu que suspiro por Deus. E depois, o próprio Deus está dizendo para o povo de Israel, buscar-me-eis e me achareis, se buscardes de todo o vosso coração. Quem busca sou eu. O ato de buscar Deus é um ato da minha vontade, não uma interferência da soberania de Deus. Isso é importante você entender. Buscar mais a Deus, porque a criatura só se completa no Criador. A criatura só encontra o caminho da felicidade no Deus Criador. Quando o salmista está dizendo, né, como o servo brama pelas correntes das águas, a minha alma suspira. Isso é, eu tenho um profundo e contínuo desejo de Deus. A minha alma tem sede. Ele está usando um dos instintos mais veementes do ser humano, que é alimento e água. A minha alma tem sede. Eu necessito de Deus. Eu preciso de Deus. Eu me completo em Deus. Então, é uma decisão que eu estou tomando, porque eu me completo em Deus. Eu não posso me completar no sexo. Eu não posso me completar quando eu adquiro uma coisa que eu queria, que me dá um prazer e uma satisfação. O sentido de completude do ser humano é quando ele está ligado, aproximado, em comunhão, em relacionamento com Deus. Aquilo que eu sempre digo, que o homem nasce com 3 vazios. O vazio de pai, o vazio de mãe e o vazio de Deus. O vazio de pai é no sentido de quando o indivíduo nasce, o pai morreu. Esse vazio pode ser preenchido por um avô, por um tio, irmão mais velho, padrasto, um vizinho, um amigo íntimo da família. Eu estou falando quando uma criança perde a mãe quando nasce. O vazio de mãe pode ser preenchido por uma avó, por uma tia, uma irmã mais velha, uma vizinha, amiga da família, a madrasta. Mas o vazio de Deus, ninguém pode preencher. Aí o homem tenta preencher, é com cigarro, é com a maconha, é com crack, é com sexo, é com a vida devassa, é adquirindo coisas. De maneira inconsciente, é uma busca translocada do ser, e ele só se completa em Deus. Só quando o ser humano busca e tem comunhão com Deus é que ele tem o sentido de completude. Por que devemos?
Porque nós precisamos buscar mais a Deus. Porque nós precisamos. Por que temos que buscar mais a Deus? Preste atenção a isso. Buscar mais a Deus requer uma mudança radical no padrão das atitudes que estamos acostumados a nos relacionar com Deus. Eu vou repetir. Buscar mais a Deus requer uma mudança radical das nossas atitudes em relação ao padrão que nós estamos acostumados a buscar a Deus. Buscar mais a Deus não é você ter uma regrinha que você tem há 10 anos. Olha, eu oro 15 minutos todo dia. Olha, eu leio um capítulo da Bíblia todo dia. Olha, eu vou à igreja domingo e vou também terça-feira. Então esse aqui é o meu padrão. Não. Buscar mais a Deus quebra todo o seu padrão de que você está acostumado no que se tange a buscar a Deus. Você não pode manter um modelo único de busca de Deus. Você tem que entender isso, meu querido. Buscar mais a Deus significa que ele tem a prioridade. Quando Colossenses, no capítulo 3, versículo 1 e 2, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra do Pai. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Olha as duas palavras que é usado. Buscar indica uma atitude em direção a um objetivo. Pensar significa que nada que passe pelo processo mental pode se tornar realidade prática. Nada que não passe pelo processo mental pode se tornar realidade prática de ação, de atitude. Então, se você quer buscar mais a Deus, você tem que, se você quer se aproximar de Deus, se você quer ter um relacionamento, se você quer buscar mais a Deus, uma atitude em direção a isso. E a tua mente tem que ser ocupada com esse pensamento. Senão, isso não vai ser traduzido em ato concreto, real, de se buscar mais a Deus. Buscar mais a Deus não é uma questão esporádica. Buscar mais a Deus é uma questão contínua do teu relacionamento com Deus, igual a Bíblia fala sobre Daniel no capítulo 6, versículo 10. Quando Daniel governava 40 cidades, diz assim, e ele orava 3 vezes ao dia, como antes estava acostumado a fazer. Não era um relacionamento porque ele estava precisando, ou porque estava passando por um momento mau, ou por precisar de um milagre. Ele mantinha um relacionamento constante com Deus, como Jó, no capítulo 1, versículo 5, que todo dia, continuamente, oferecia sacrifícios ao Senhor. Buscar Deus não é uma coisa que você faz hoje e depois não faz 30 dias. Buscar a Deus requer um relacionamento contínuo de doação de tempo, de doação do teu ser para essa comunhão e esse contato com Deus. Bem, eu estou falando aqui da importância de você buscar mais a Deus. Mas, pastor, o outro lado da moeda, o que nos afasta de Deus? Eu vou te dizer aqui, eu vou ressaltar 3 coisas que nos afastam de Deus. O primeiro, o pecado. Isaías capítulo 59, versículo 1 e 2 diz que a mão do Senhor não está encolhida, o seu ouvido não está agravado para que não possa nos ouvir, mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e vosso Deus. O que te afasta de Deus e não te aproxima é o pecado, a iniquidade, a desobediência. Jesus também falou em Mateus capítulo 7, versículo 22 e 23, quando alguém chegou dizendo, pelo teu nome expulsamos demônios, pelo teu nome operamos maravilhas, pelo teu nome profetizamos, Jesus diz assim, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Usavam o nome de Jesus para operar milagres. Ele está dizendo, eu não conheço vocês não, eu não tenho relacionamento com vocês não. Então, o pecado, a prática, a vida de pecado afasta de Deus. 2, o que nos afasta de Deus? A falsa religiosidade. Olha o que Jesus falou para os fariseus em Mateus 15,
Do versículo 6 ao versículo 9. Vocês, por causa da tradição de vocês estão invalidando os meus mandamentos. Hipócritas! Bem profetizou Isaías acerca de vós. Esse povo honra-me com os seus lábios, mas o seu coração está longe de mim, ensinando ao povo doutrina que são preceitos de homens. Olha o que Jesus está falando. A hipocrisia religiosa dos fariseus. Honra a Deus com os lábios, mas o coração, mente, vontade, sentimentos, o ser está longe dele. E o que é que afasta você de Deus? A inversão de valores. Quando você inverte valores, quando você inverte princípios. Em Mateus capítulo 22, versículo 37, os fariseus foram perguntar a Jesus, e indagar qual era o primeiro mandamento. Ele diz: amar a Deus sobre todas as coisas. Você não ama a Deus sobre todas as coisas, você inverte esse valor, você empurra Deus de você. Quando Jesus fala em Mateus 6,33, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Essa é a prioridade. Quando você inverte a prioridade de buscar Deus em segundo, terceiro, quarto lugar, você está se afastando de Deus. Então, vem a pergunta: o que eu posso fazer para me aproximar de Deus, para buscar a Deus, para ter mais afinidade, para ter mais relacionamento, para ter uma vida de comunhão com Deus? Meu filho, deixa eu falar uma coisa para vocês. As pessoas querem inventar coisas no Evangelho quando elas já estão escritas, quando os princípios de Deus já foram testados e dão certo. Por isso que o apóstolo Paulo fala em 2 Coríntios 11:13, eu temo que vocês se apartem da simplicidade que há no Evangelho. Então eu vou falar o óbvio. A questão não é você saber o óbvio. A questão, meu irmão, meu querido, é se você quer colocar na prática da sua vida. Você pode ouvir 10 horas de mensagem. Eu vou dar aqui uma receita para você estar pertinho de Deus. Eu vou dar aqui uma receita para Deus se manifestar devido ao relacionamento profundo. Eu posso dar a receita que quiser. O problema é se você quer colocá-la em prática. Essa que é a questão. Você quer se aproximar de Deus? Você quer? Ore. Deixa eu dizer uma coisa para você, meu querido. O significado da oração é alcançarmos Deus, não uma resposta. Como tem gente enganada. Tem gente buscando a Deus que está precisando de uma resposta, porque está precisando de uma porta aberta, um milagre. O significado da oração é alcançarmos Deus e não a resposta. É porque você quer o relacionamento com Ele. Falar com Deus excede a competência humana de saber falar com os homens. Falar com Deus excede a competência humana de saber falar com os homens. Ore. Deus tem várias maneiras de falar com você. Você só tem uma maneira de falar com Ele, através da oração. Adore. João 4, 22 e 23 diz que Ele procura. Olha que coisa linda. Você quer algo que Deus procura? Verdadeiros adoradores. Adore a Deus. Adore a Deus. Será que tudo que é oração que você tem é só para pedir? Você nunca entrou na presença de Deus só para declarar aquilo que Ele é? A adoração atrai Deus para você. Você quer se aproximar de Deus? A sua palavra. Foi Jesus que falou em João 5,39. Examinai as Escrituras, porque elas testificam de mim. Isso aí você vai saber a meu respeito. E elas é que conduzem para o céu. Você não quer se aproximar de Deus? Tenha fé. Todos os heróis da Bíblia que tiveram intimidade com Deus foram homens de fé. Você quer se aproximar de Deus? Fé. Como é que você acha que você vai se aproximar de Deus? Com lógica? Botando Deus na parede. Dizendo para Deus o que Ele tem que fazer. Você quer se aproximar de Deus? Ofereça para Deus o melhor. Tempo, finanças e talentos. Como Jó, que continuamente oferecia a Deus sacrifícios e holocaustos. Como Abraão, que era um homem de altares.
Não tem fórmula mágica. Você quer se aproximar de Deus? Agora não dá. A igreja aqui está vazia. Mas a casa de Deus. Você tá na casa de Deus através da transmissão. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Quantos crentes, nesse período, que estão em casa, estão assistindo um culto ou alguma coisa edificante? Quantos nunca ligaram um celular, um tablet para assistir um culto, uma transmissão de um culto? E quer me convencer que quando tudo está normal, que ele vem para a igreja? Quer me convencer nisso? E quando tudo tiver a vida normal, ele ama vir à igreja? Meu irmão, ele não é capaz nem na casa, sentado num sofá, assistir um culto, vai querer me convencer que ama a casa de Deus? Estão de brincadeira comigo, não estão não? Estão querendo me convencer de uma coisa que não vão me convencer. A casa de Deus nunca perdeu o seu valor. Nunca perdeu o seu valor. A casa de Deus não. Jesus diz lá em Lucas, capítulo 19, versículo 45. A minha casa é casa de oração. E botou os caras para fora que estavam fazendo negociata. Em Atos, capítulo 3, Pedro e João subiram a hora da oração. Paulo, quando chega a Jerusalém, em Atos 22, 17, ele vem para a igreja, para o templo. Aqui, quer se aproximar de Deus? Venha para a casa de Deus. Quer se aproximar de Deus? Santificação. Se o pecado separa de Deus, a santificação nos aproxima de Deus. Vida santa é vida afastada do pecado. Sede santo como Ele é santo. E se você quer se aproximar de Deus, Jeremias 29, 13. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Pensamento, mente, vontade e sentimentos. Quando isso tudo estiver voltado para Deus, aqui está uma receita simples, mas verídica, profunda e fundamental e única, se você quer buscar a Deus. Agora, como tudo na vida, tanto na vida humana como na vida espiritual, tem resultado. Se você busca a Deus, você pode se preparar. Vai ter resultado. Qual é o resultado? Número 1, você vai encontrá-lo. Eu não sei se tem algum ateu me assistindo, se tem alguém afastado. Como é que eu vou buscar Deus, pastor? Eu sou um cara da pesada, faço tanta porcaria, já fiz tanta droga no mundo. Você está enganado. Se você buscar Deus com o coração limpo, quebrantado, contrito, reconhecendo que é um pecador, você vai achá-lo. Você vai encontrar o Deus Todo-Poderoso que perdoa pecados, que transforma. O Deus que quer se manifestar de maneira especial na sua vida. Quem busca Deus, o encontra. Quem busca Deus, meu irmão, eu estou aqui com a Bíblia. Eu estou aqui com a Bíblia. Pode se preparar. Se você buscar Deus, Ele vai agir em seu favor. É o que Deus estava dizendo para o povo em Jeremias, capítulo 29, no versículo 11. Olha, eu bem sei os pensamentos que tem acerca de vós. Pensamentos de bem, não de mal, para dar o fim que vocês desejam. Você pode ter certeza que Deus vai agir em seu favor quando a sua prioridade é Deus e não a resposta e não o que você precisa. Você pode ter certeza, que quando você se aproxima de Deus, Ele vai responder a sua oração em níveis diferenciados. Em Daniel capítulo 9, versículo 21 e 23, Daniel diz, o livro de Daniel, que antes de Daniel terminar a oração, a resposta chegou. E diz também lá, que o varão Gabriel voou rapidamente para trazer a resposta para Daniel. Eu estou dizendo aqui Bíblia, meu filho. Isso aqui é resultado de quem se aproxima de Deus. Você se prepare. Vão vir respostas de Deus numa outra dimensão. Vão vir respostas de Deus numa outra etapa. Respostas de Deus. Revelações exclusivas. Foi Deus que falou para Abraão, acerca de Abraão, em Gênesis 18, 17. Eu deixaria de revelar
eu esconderia alguma coisa de Abraão? Quer dizer, para Abraão eu revelo coisas que não revelo para outros. Porque Abraão tinha intimidade com Deus. Meu querido, eu estou falando de Bíblia. Quando você se aproxima de Deus, você tem um relacionamento diferente, diferenciado com Ele. Por isso que Deus chama Abraão o amigo de Deus. Moisés, o homem que fala cara a cara. Jó, não tem ninguém na terra igual a ele. Davi, o homem segundo o coração de Deus. Daniel, homem muito amado e desejado. Quando você se aproxima num relacionamento com Deus, você vai ter um relacionamento diferenciado com Ele. Quando você se aproxima de Deus, Ele se aproxima de você. Tiago, capítulo 4, versículo 8 diz: chegai-vos a Deus que Ele chegará a vós. É condição. Em último lugar, quando você busca a Deus e você vai estar perto de Deus, isso aqui tipifica o crente do arrebatamento, Enoque. Gênesis 5, 24. Enoque andou com Deus e Deus para si o tomou. Ele vai levar os seus para estarem para sempre com Ele. Meu querido, se o povo de Deus entendesse a importância de se buscar a Deus. Se o povo de Deus entendesse a importância de ter um relacionamento mais profundo com Deus. E parar de orar. E parar de querer ter santidade. E parar de querer ter vida santa porque o pau está quebrando no lombo. O couro está comendo. Tem problema que não pode solucionar. Aí vira santo, aí quer vir para a igreja, aí quer orar, aí quer ler a Bíblia, aí quer consertar. Querido, busque a Deus pelo que Ele é. Se me faltar, se eu estiver em luta, se não acontecer o que eu quero, Ele continua no trono, cheio de glória, cheio de poder e majestade, que Ele é único. Ele é o Deus verdadeiro acima de tudo, de todos. Ele governa todas as coisas. Ele é digno de glória, Ele é digno de honra, Ele é digno de ser adorado. Tu já deu um glória a Deus aí dentro da tua casa? Daí! É como diz o Eliel, vai para a varanda e dá um glória a Deus aí bem alto. Não tenha medo não, meu filho. O diabo estremece, o mundo não entende, porque Deus é digno, Ele é digno, aleluia. Ele é digno de glória, Ele é digno de louvor. Eu o busco porque eu só posso me completar em Ti, meu Deus. Eu te busco porque Tu és um Deus perfeito. Aqui eu posso ter luta, aqui eu posso perder, aqui eu tenho derrota, aqui não acontece o que eu quero, mas Deus continua no trono, governando todas as coisas, cheio de glória e de poder, e digno de ser adorado, glorificado. Aleluia, aleluia, glórias a Deus, glórias a Deus, glórias a Deus, exaltado para sempre seja o nome de Jesus. Aleluia, aleluia. Você é 30 anos é crente, 25 anos é crente. Membro de igreja, dizimista, ofertante. Aí um camarada que está na igreja há 5 anos. Como é que pode? É mais maduro do que um crente de 30. 5 anos na igreja. Tem mais experiência com Deus. Tem mais discernimento espiritual. E você com 30 anos, menino, desculpa a expressão, bobalhão enganado por profetada e visagem, porque eu acredito em profecia e em visões, enganado por qualquer coisa, chora, se impressiona, faz beicinho, fica desanimado, porque Deus não me respondeu. Quer chupeta, meu filho? Quer? Eu mando entregar na tua casa uma chupetinha para você. Porque chorar é coisa de bebê. Eu já contei a história aqui numa pregação. Uma vez eu vim num voo internacional. E se eu não estiver dormindo deitado, todo reto, eu não durmo direito. Aí eu vinha num voo, de madrugada. Aí estou vendo um cara com um neném no colo. A esposa no banco, ele segurando o neném de madrugada. Eu fiquei rindo sozinho. A cena foi muito, muito interessante. O neném... O camarada com o neném no colo, e ele cochilava, então ele afrouxava a mão. Quando ele afrouxava a mão, o bebê mudava de posição e a chupeta caía da boca
do neném. Com a correntinha, mas ela sai. Quando a chupeta saiu, o moleque... Aí o cara pega a chupeta... Aí o bebê eu fiquei olhando, dormia. Esse lance foi umas 8 vezes, eu rindo sozinho dentro do avião. Elisete dormindo do meu lado. Aí daqui a pouco ele cochilava, ele estava com um sono pesadíssimo, cara. Ele cochilava, aí o bebê, ele ia inclinando, o bebê ia inclinando, aí a chupeta saía da boca do moleque, o moleque... Ele acordava... Eu estou desconfiado que tem crente que é assim. Deus não me deu. Deus não está vendo. Nunca cresce. Tem que ser tratado com bebê a vida toda. Não tem relacionamento com Deus, não tem profundidade com Deus, não conhece nada de Deus. Se apavora por qualquer coisa, perde o equilíbrio emocional por qualquer coisa. Eu acho interessante esse texto do apóstolo Paulo. Você tem que analisar o que ele está dizendo. De 2 Timóteo 1,12. Por cuja causa padeço, e não me envergonho, porque eu sei em quem eu tenho crido, e que é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Você já viu a construção de Paulo? Por cuja causa padeço e não me envergonho. Ele está falando, sabe o quê? Que debochavam da fé dele. Ué, cadê teu Deus, rapaz? Tu apanha, tu vai para a prisão, tu sofre. Tu toma pedrada, toma varada. Será que teu Deus não está vendo isso, não? Então ele está dizendo, por cuja causa padeço, não é por cuja causa eu sou vitorioso. Não é por cuja causa eu tenho vitórias espetaculares. Por cuja causa padeço. Mas só tem um detalhezinho. Eu sei. Eu tenho relacionamento com Deus. Eu sei quem é Deus. Por cuja causa padeço, mas não me envergonho. Porque eu sei em quem eu tenho crido. E que é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Ele está dizendo o seguinte, olha, aqui nessa terra, a gente perde, a gente padece, mas há um futuro que governo, que homem nenhum pode te dar. Um céu de glória, onde ele vai enxugar dos teus olhos toda lágrima, não vai haver morte, nem dor, nem pranto, nem sofrimento. Querido, que relacionamento você tem? Você quer se aproximar de Deus ou quer se manter distante de Deus? Decida. Quem sabe você está aí, para você repensar a vida cristã que você tem. Quanto tempo você tem vago nesse tempo de pandemia? E o que que você tem orado? E o que que você tem lido a Bíblia? E o que que você tem buscado a Deus? Pense. Pense. Eu não vim aqui julgar ninguém. Eu não estou pregando para vocês, eu estou pregando para mim em primeiro lugar. Eu nunca preguei uma mensagem que primeiro eu pregasse para os outros. Toda mensagem que eu prego, Deus primeiro trata comigo. Pense. Se aproxime de Deus. Busque a Deus. Não é porque Ele vai fazer alguma coisa ou porque Ele vai te dar uma resposta, mas pelo que Ele é. Você vai entrar num outro nível diferenciado de relacionamento com Deus. Nós vamos agora, eu vou convidar o